Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós temos a satisfação de estar aqui com vocês e dando continuidade à temática de eixo de atenção à saúde, né, do Distrito Federal. E essa abordagem é a segunda parte do processo. Na semana passada foi a parte de a trajetória da atenção à saúde no Distrito Federal, a parte 1, que tratou dos aspectos históricos da formação em saúde, atenção à saúde e regionalização da saúde, o Programa Integrado de Saúde Comunitária, a experiência de Planaltina, em 1967. E hoje nós vamos tratar da trajetória da atenção à saúde do Distrito Federal, parte 2, a experiência de Sobradinho, Unidade Integrada de Sobradinho, em 1962, e o Programa Saúde em Casa, no período de 1997 a 1998. E para discutir essa temática, nós temos aqui os convidados. O primeiro convidado é o professor Luiz Carlos Galvão, que é pesquisador da Fiocruz Brasília, formado em Medicina na UERJ em 1957, especialista em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas. Se tiver alguma coisa que não está coerente, você pode atualizar. Ele é doutor em cardiologia, médico fundador da Faculdade de Medicina da UNB e ex-diretor da Faculdade da Saúde, professor honoris causa da UNB em 2006. Ele recebeu medalha de honra de Ordem do Mérito Médico em 2010, com importante contribuição histórica ao desenvolvimento da saúde pública no Brasil e no DF. O pesquisador é renomado professor Lobo, atualmente ele é assessor do UNASUS. E, em seguida, nós temos a professora Maria Arindelita Neves de Arruda, que é enfermeira, especialista em epidemiologia pela Fiocruz e mestre em gestão de sistema de saúde do Instituto de Saúde da Universidade Federal da Bahia. Trabalhou no Programa Nacional de Imunização, coordenadora do Desenvolvimento de Pessoas, do CODEP, da FEPEX, e coordenadora do Programa de Saúde em Casa. Atualmente, ela trabalha na DIPLAN, SUPLANS, da Secretaria Estadual de Saúde do DF. Então, e como mediador da discussão, nós vamos ter o professor Cláudio Mairovich, que é Peçanha Henriques, que é pesquisador nosso aqui da casa. Ele é ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, médico sanitarista, mestre em Medicina Preventiva e Social. Ele foi diretor do programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e foi secretário de Saúde de Santos no período de 93 a 96. Atualmente, ele é docente do curso de especialização aqui desse curso e integra o Núcleo de Vigilância e Saúde da Fiocruz aqui de Brasília. Tá bom? Então, professor, podemos começar. Eu queria agradecer o convite para participar desse seminário. Dizer que é muito bom encontrar gente jovem e é muito bom encontrar uma plateia mais feminina. Eu sou do tempo em que na minha turma de 240 alunos tinham 10 mulheres. E agora se inverteu, eu fico muito feliz com isso. Eu vou na UNB aí, tem mais alunas que alunos, o que é bom, então, apropriado do seu espaço. Veja só, eu sou médico, fiz um doutorado em medicina, não é cardiologia, porque naquele tempo você não dividia era doutorado em medicina. Então eu sou doutor em medicina e docente livre de biofísica, muito interessado sempre em pesquisa básica. Fiz um período grande em que... Eu acho que eu comecei medicina nuclear no Brasil, porque eu fui o primeiro sujeito a mexer com radioisótopos no homem, e vim fazer uma pesquisa grande sobre o ácido endêmico aqui no Planalto Central, em 64, 63, por aí, e bócio endêmico no Brasil. Então, muito interessado na minha pesquisa em endocrinologia, radioatividade,
E aí eu fiz a docência livre com o professor Carlos Chagas Filho, e ele me disse, já que você fez a docência livre, você vai ser encarregado de fazer o curso esse ano de biofísica. Veja só, num grupo em que a pesquisa era fundamental e que todo mundo estava preocupado com o seu laboratório e sua pesquisa, ensinar era uma atividade assim de castigo. Você está de castigo esse ano, mas vai ser encarregado do curso. E todo mundo achava que isso mesmo, ninguém queria, porque afinal eu faço a minha pesquisa, não estou interessado em alguma coisa diletante. Bom, eu não tive escolha, quer dizer, eu recebi uma ordem, você vai se encarregar, e eu fui. E aí eu fiquei muito curioso em saber o seguinte, primeiro, por que os alunos detestavam a biofísica? Fui perguntar aos alunos, e os alunos diziam assim, é horrível, detesto, eu faço só. Veja, vocês todos estão sabendo que a grande meta do aluno é sobreviver a um sistema de avaliação ao longo do tempo. Então ele tem que fazer uma avaliação, ele vai lá, estuda um pouquinho para passar, querer ganhar um crédito daquilo, vou-me embora e esquecer muito rapidamente, porque não me interessou, não tem motivação, etc. Mas eu fui perguntar também ao professor da área clínica da faculdade, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui procurar os professores da área clínica para perguntar se o que a gente estava ensinando tinha relevância. E, para meu espanto, todos disseram que não tem relevância nenhuma. E eu aprendi que não tinha relevância. Então, vamos ver como é que eu vou ensinar uma disciplina em que o aluno acha que é desnecessário e o professor da área clínica acha que também é relevante. Então, e aí eu comecei a ver o seguinte, se você analisa o problema de uma forma isolada, o problema da disciplina que você quer analisar só aqueles setores, você perde uma coisa importantíssima, que é a relevância. Porque o aluno não vê a importância daquilo que está aprendendo, né? Eu quero discutir pressão osmótica, uma coisa. Mas se você discutir pressão osmótica no contexto da reabsorção de água no rim, já me interessa, tá certo? Então você começa a ver que eu tenho que fazer alguma coisa integrando o conhecimento, porque a coisa fundamental é onde eu quero chegar e não o componente para chegar lá, não é? O curso de medicina era um curso em que você ensinava anatomia, fisiologia, biofísica, bioquímica, etc. E depois dava uma chacoalhada no aluno para ver se ele integrava aquilo tudo, né? Porque é tudo desintegrado, você tinha que... Então eu cheguei e disse, por que a gente não integra? E resolvi fazer um programa integrado. E já havia um programa integrado de ensino médico na Universidade de Cleveland, Ohio, Ohio State University, porque era um professor que era o decano da Faculdade de Medicina de lá. Durante a guerra, 9 dos seus titulares morreram. E ele tinha que reconstituir toda a escola. E ele disse, em vez de reconstituir com o que eu estou fazendo, eu vou analisar como é que poderia ser feito. E resolveu integrar o ensino básico. Já havia um estudo lá, mas ele integrava só as ciências básicas. Bom, tudo bem, eu estou na minha área lá, começando a ver o problema de ensino da biofísica, continuando com a minha pesquisa, muito interessado no laboratório. E aí aconteceu Brasília. Aconteceu porque tinha havido aquele movimento de Brasília de repulsa à demissão de alguns professores, isso em 64, 65. Então, a Universidade de Brasília tinha demitido 160 professores, renunciaram ao cargo, e a universidade estava parada. Então, e tinha um curso de medicina, porque a estrutura da Universidade de Brasília do então, você passava 2 anos fazendo um ciclo de introdutório à universidade, em que você não era aluno de nada, você ia escolher depois o que você queria fazer, e só depois é que você ia fazer uma seleção e passar para o teu curso profissional, se quisesse. Senão você ia para o mestrado, no sentido pleno do mestrado. E aí havia uma coisa interessante, porque já haviam 80 alunos que haviam passado todo o ciclo básico e não tinha curso. Quer dizer, o curso não existia, eles tinham passado... Quer dizer, a universidade se antecipou, achando que eu ia formar um curso de medicina, aceitou alunos que não queriam, tinham dito que eram de ciências biológicas, não era. E de repente chegou lá adiante, eu quero medicina, não tem curso de medicina. Então, como eu estava mexendo fazendo esse curso integrado lá no Rio, o que interessou muito a Associação Brasileira de Educação Médica, eles me convidaram, você não quer criar a Escola de Medicina de Brasília? E eu vim com a ideia de começar e depois voltar, mas
Bom, então eu vim para cá. Então, é uma experiência que ninguém pode imaginar qual é, que era o seguinte: eu cheguei aqui, encontrei o reitor e perguntei qual é a linha de direção, ele disse, você pode fazer o que você quiser. Eu digo, bom, então eu vou fazer o que eu quero. Então, já que está assim, eu vou fazer. Então, nós fizemos os cursos eram inteiramente integrados. Não tinha curso teórico. A teoria emergia da prática. A partir dos experimentos que se fazia, o aluno ia discutindo em grupo. Cada 16 alunos tinha o seu laboratório na área básica, que era no minhocão, debaixo do subsolo do minhocão, que era a área que tinha disponível para se botar a escola. Então, cada 16 alunos tinha o seu laboratório. É 16 porque tem 4 cantos, você botava mesinhas para os 4, uma mesa central para fazer. Tem slides aí se quiserem ver. E, bom, você fazia desenvolvendo e os cursos eram integrados. O primeiro curso que se tinha era mecanismo de agressão e defesa, em que você ia aprender a interação do homem com o seu meio, ver o aspecto de agressão por todos os tipos de agentes não só patológicos, mas agentes químicos, sociais. Então, uma das coisas que a gente aprendeu é integrar tudo. Então, você integrava para agressão e defesa, eu integrava epidemiologia, integrava clínica, integrava microbiologia, patologia, integrava sociologia para ele ver na comunidade. Você perguntava na comunidade em que problemas você encontraria na comunidade. A partir da comunidade eu vou estudar o que é importante aprender. E você tinha todos os sistemas como sistemas integrados, quer dizer, só que a gente integrava a área clínica junto com a área, avançou um pouquinho em relação ao Western Reserve, que lá era só área básica. Aqui a gente começou a integrar área clínica também e área social também. Então você fazia uma integração plena. Era área básica, área clínica, área social. É interessante isso porque, uma digressão pequena, há uns 3 anos foi feito um simpósio e um consórcio de escolas médicas nos Estados Unidos para discutir como é que deveria ser a formação médica frente a essa nova conquista do homem, que chama-se inteligência artificial. Não vou entrar nessa discussão agora, se quiser, mas como é que você vai conviver com um aspecto que se chama inteligência artificial e que muita gente acha que vai substituir o homem. Olha, quando eu estava ensinando, depois lá no Rio, em que a gente começou a fazer autoinstrução, a minha vida é meio confusa mesmo. Eu tive um professor que dizia, você usa computadores, eu usava computador em educação em 74, 75. Aí eles disseram, o senhor vai substituir o professor vai ser... Eu era muito ousado na época e disse para eles o seguinte, olha, um professor que acha que vai ser substituído por um computador merece ser substituído, né? Porque deve ser muito ruim. O médico que acha que vai ser substituído por um computador é mau médico. Porque se ele for bom médico, jamais vai substituir. Mas, enfim, a gente tem que ver que existe todas essas... Bom, aí eu vim para cá criar a faculdade de medicina e tinha um grande interesse, porque o pessoal dizia, como vai ser a próxima etapa? Eu digo assim, não sei, a gente está criando. E deixavam. O mais impressionante é que deixavam, porque não sabiam o que fazer. Graças à faculdade de medicina do UNB, a universidade retomou, aliás. Ela reergueu, porque fica sempre naquela coisa, quem já está lá? Como é que você está fazendo? E a universidade retomou. E a gente, então, tinha todo o ciclo básico lá no Minhocão, já interagindo com a área de sociologia, de antropologia, junto com a área de ciência básica e ciência clínica, e tinha que começar a área clínica. Então, na época, estavam se construindo 4 hospitais aqui. Tinha o hospital do L2 Sul, L2 Norte, nem pensava. L2 Sul, que hoje é o HMIB, você tinha Gama, você tinha Sobradinho. Não, era só isso, Taguatinga estava em projeto. Então, o secretário de Saúde, Pinheiro da Rocha, me disse, e a equipe que estava coordenando, entre aspas, a escola, que vinha de gente de São Paulo, de gente para dar palpite, e eu fazia o que eu queria, quer dizer, aprendi que você pode dar palpite que for, eu vou fazer o que eu quero e pronto. Ousadia é uma característica do jovem. Vocês são jovens. Se não forem ousados, se perderam. Tem que arriscar. A vida é incerta mesmo. Tem que tentar dominar essa incerteza, mas enfim. Então eu vim para cá e podia escolher um hospital. E eu disse, eu vou escolher o Hospital de Sobradinho. Foi contra todas as ideias do pessoal da USP que estava assessorando lá o reitor, que era da USP, porque eu vou escolher Sobradinho. Eu digo, vou escolher Sobradinho,
Porque Sobradinho é mais representativo da população brasileira do que Brasília. Eu vou botar em Brasília? Não é representativo. Eu não posso formar um aluno numa realidade que não é a realidade do país, tá certo? E a gente fez uma coisa que assumiu um compromisso que nenhuma escola depois repetiu até hoje. Foi o seguinte: a escola assume a responsabilidade integral de prestar serviços de saúde à comunidade de Sobradinho. Quer dizer, o aluno vai se formando num processo, junto com os professores, de prestação de serviços, se integrando à unidade de saúde, à área de Sobradinho. O hospital escola era um hospital que era, na realidade, chamada UIS, Unidade Integrada de Saúde de Sobradinho, porque ele já tinha um componente de ação preventiva, ação de promoção, junto com a ação de atendimento do paciente. Então, veja só, da mesma forma que na área básica a gente dizia, e continuamos dizendo, não importa o que você está ensinando, não importa o que o aluno está aprendendo, porque eu quero saber o que ele está aprendendo. Não entende? Você não pode centrar só no professor. Todo o sistema educacional é centrado no professor. Mas eu tenho que centrar no aluno, porque ele pode querer coisas diferentes, ele tem tempos diferentes. Você quer ver outra burrice que você tem? Você diz assim, o curso é de 60 horas. Mas a gente sabe que aprendizado depende de uma coisa chamada aptidão. E aptidão é o inverso do tempo necessário para aprender. Quer dizer, se você tem uma aptidão por música, você aprende rápido. Se você não tem aptidão por música, eu vou aprender também, se você insistir, mas pode dizer, não sei um talento, mas preciso mais tempo. A mesma coisa em relação à matemática, biologia, o que for. O cara que tem aptidão para matemática aprende rápido. O que não tem aptidão vai custar um pouco mais. O que é que faz as escolas assim? Todo mundo tem que aprender 60 horas. Então você tem um grupo de alunos que aprende muito bem, um aluno que está na média, a gente vive na ditadura da média, e um grupo de alunos que esse aí não aprende, é chato. É um grupo do... Por que você não fixa o resultado e deixa o tempo variar? Assim, o que eu quero é definir um resultado em termos de competências, em termos de o que você deve saber, o que é que eu espero que você... expectativas de aprendizado, etc. E deixa o tempo variar. Aí você faz isso, você vai estudar em casa, você vai estudar com amigos, você está, na realidade, complementando tempos. A mãe que tem dificuldade com um garoto na escola, contrata um professor particular, o que você está fazendo? Está dando mais tempo para ele aprender. Então, da mesma forma que a gente, desde o início aqui, não tinha aula teórica, não tinha nada, os próprios alunos se avaliavam, aliás, porque eu estava fazendo um exame lá em um determinado momento, e chegou o representante de turma e disse assim, olha, o senhor quer formar um médico ético, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, etc., mas na hora de fazer a prova, o senhor vai fiscalizar se a gente fez ele. Você tem razão. Então, a partir de hoje não tem fiscalização da prova. E tem mais, você autocorrige. É claro que quando entrou um reitor militar, brigava com tudo, inclusive com isso. Imagine você deixar o aluno se autoavaliar. Claro, ele que está aprendendo, ele tem consciência, tem que ter consciência do que ele sabe, porque a vida é dele, entende? Ele que está... Então, quer dizer, da mesma forma que a gente dizia que o aprendizado, eu estou interessado no aprendizado e não no ensino, quando você foi para Sobradinho, a gente fez outro conceito, só está sendo retomado agora pela Saúde da Família, que isso foi em 66, que era o seguinte... Cobertura. Eu não estou interessado em assistência, porque assistência médica é um conceito socialmente irresponsável. Eu vou dizer por quê. Porque você acha que você é responsável porque a gente procura. Se o cara morreu ali na esquina, não me procurou. É socialmente irresponsável. Quando você fala em cobertura, você está aceitando uma responsabilidade social. Eu vou dizer, olha, tudo que acontecer nessa comunidade é meu problema. Então, eu sou responsável, eu não posso chegar para o cara e dizer, morreu ali, na casa do lado, porque não me procurou. Não, eu é que tenho que ir lá. Quer dizer, vai passar de uma posição reativa para uma posição proativa. E como é que você fazia com o curso médico? A gente tinha curso médico, tinha 4 grupos, que era medicina integral, introdução à medicina comunitária, depois medicina integral do adulto, medicina integral da criança, materno infantil, e ia para o internado. Tudo era integrado. Como é que se fazia? O aluno entrava no curso dele, fazendo um levantamento da situação social da comunidade de Sobradinho, e a gente discutindo aquilo, ele ia vendo a relevância dentro dessas condições, que tipo de problema você vai encontrar, e essa discussão é que emanava desse estudo, que chamava as Cartas Sanitárias de Sobradinho. Ele ia levantando os dados, discutindo, e essa discussão era muito rica porque ele ia vendo os problemas que ele ia encontrar
no hospital, no centro de saúde depois. O aluno, devo dizer, eu tinha 32 anos, viu? Então eu era muito ousado e um pouco, como dizer, um pouco irrequieto, né? Então, o que acontecia é que eu aprendi que a melhor coisa que você faz na vida é não perguntar muito, porque você pergunta, as pessoas vão dizer que não é? Você pergunta ao burocrata alguma coisa, ele diz não. Porque se ele disser não, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele disse não. Se ele disser sim, ele é corresponsável. Então a melhor coisa que você faz é não perguntar, vai fazendo. Na hora que alguém vai te bloquear, senão mas eu vou fazendo, vou andando, tá certo? Eu nunca perguntei a ninguém como é que a gente ia criar sobre a gente um grupo coletivo. Então, perguntava como é que você vai fazer, eu digo, é uma criação coletiva, a gente vai discutindo não só com os professores, mas com os alunos. Você perguntava, mas você vai discutir com os alunos? Eu vou, ele é que está aprendendo. A vida é dele, não é? Quando você diz que o curso federal nas universidades federais é de graça, eu disse, mas que não é verdade. Ele está pagando com uma moeda caríssima, que chama-se tempo de vida. Tempo não volta. Então, o aluno que diz assim, eu vou fazer 3, 4 anos lá, depois... Escuta, você está desperdiçando o seu tempo, meu cara, não vai voltar. Então, toda a nossa atividade é muito cara. Então, o aluno tem que participar de todas as etapas. Ele tinha que participar do problema de saúde da comunidade, ele tinha que participar, e ele participava de todas as atividades. Eu, com a minha irreverência da época, eu dizia, para chocar bem o pessoal da USP lá, eu dizia assim, o curso começa quando o aluno chega. Mas como é que é isso? Não, ele se incorpora em várias etapas na prestação de serviços na comunidade, ele se incorpora como uma parte ativa, não tinha férias longas, não. O aluno tinha férias igualzinho a qualquer outro profissional de saúde. Porque eu contava com... Se você vai no lugar... Quando eu vou ver, algum tempo atrás, eu ia fiscalizar um programa chamado ProSaúde, que era do Ministério. Eu chegava nos lugares que tinha um aluno inserido, eu perguntava, se o aluno não vier, faz falta? Porque se ele não fizer falta, ele não está ali, ele não tem importância, não é? Os nossos cursos todos que vão à comunidade, eu chamava também com a minha reverência, é a mesma coisa que levar o aluno para ver o jardim zoológico. Eu vou lá e mostro o doente daqui, um doente dali. Mas não é assim que se aprende medicina, né? Carlos Chagas, ele dizia que a medicina você aprende fazendo e ensina praticando. Você não pode ensinar se você não está com a mão na massa, se não está praticando, não está partícipe do processo. E você não pode aprender se você também não for parte do processo, tá certo? Então, os nossos cursos eram integrados e os alunos participavam com responsabilidade crescente. Para cada tipo de curso, ele tinha metas de competência que ele próprio se avaliava. Você tinha que fazer um parto normal, 3 partos normais, ser capaz de indicar distócia, de fazer um pré-natal, você tinha competências muito claras, por exemplo, numa área. E ele chegava lá e dizia, já cheguei lá. Ele tinha 3 opções. Ele aprofundava conhecimento, ele ia para outra etapa, podia pular. Por que eu tenho que fazer tudo igual? A vida não é síncrona, todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. A mesma coisa para todo mundo. Não é assim a vida. Entende? As coisas têm que se ajustar aos indivíduos que são diferentes, graças a Deus. Mas, enfim. Então, veja. Você tinha o aluno de pediatria, ele não é um curso de pediatria, ele tinha pediatria na comunidade, na escola, ele tinha pediatria no centro de saúde, onde ele ia fazer vacinação, ele ia participar do pré-natal para ver como é que era, ele ia na sala de parto, ele ia no berçário normal, berçário de paciente de risco, depois aí é que ele ia para a pediatria internado com paciente internado. Quer dizer, quando você concentra o ensino só na pediatria, o aluno só vai ver aquilo, entende? Quer dizer, eu ia mostrar aí um dado, quando a gente está falando em Flexen, como é que as coisas evoluíram no mundo, que é o seguinte, foi feito um cara da Universidade de Johns Hopkins, chamado Kerr White, não sei se o professor Berger vai mostrar, fez um estudo em que ele mostrava o seguinte, vou acompanhar 1000 pessoas ao longo de um mês para ver o que acontece. E ele observou que dessas 1000 pessoas, 600 apresentavam algum problema de saúde. 200 iam procurar alguma atenção médica. Porque, graças a Deus, a maior parte dos problemas da saúde resolvem sozinhos se o médico não atrapalhar. Se o profissional médico não atrapalhar, porque atrapalha muito às vezes. Entende? Então, mas ver, de 1.600 resolvem sozinhos. Aí você tem 200 que vão procurar
algum tipo de atenção. Ela toma um comprimido, foi fazer alguma coisa, etc. Você ia parar no consultório médico, uns 100 mais ou menos, você tem os dados ali, se quiserem certinho. E ia ser internado uns 10, e chegava no hospital universitário 1. Então, e todo mundo concentra no hospital universitário, sempre pergunta por quê. Quer dizer, eu vou ter o paciente mais selecionado, mais esquisito, que interessa mais ao professor, mas não é o que você encontra na vida, tá certo? Então, quer dizer, eu não posso concentrar o meu ensino só no HUB. A gente voltou para trás, está aí o HUB. Você concentra só no HUB, mas a vida não está no HUB. Vai fazer um pré-natal no HUB, que coisa absurda. Não tem... O pré-natal tem que ser próximo ao paciente, você tem que levar o sistema para perto do doente, não para perto. Então, a noção de cobertura que a gente tinha em Sobradinho é a aceitação de uma responsabilidade social, ou seja, a escola ou o grupo é responsável pela prestação. Isso acontece numa unidade de saúde da família. Teoricamente, ela é responsável pela cobertura das necessidades e demandas de toda a população. Ela tem que se planejar, ela tem que fazer atenção preventiva, ela tem que fazer promoção de saúde, enfim. A escola era responsável por tudo, tá certo? E o aluno se formava nessa gradação, tinha supervisão permanente, ele ia se formando. A gente, por exemplo, alunos atendiam de manhã no ambulatório, num dos ambulatórios, até às 7h30, 8 horas, até às 11 e pouco, paravam e tinha uma discussão dos casos que tinham. Eles próprios iam selecionar os casos mais interessados a ser discutidos. Uma vez por semana eu tinha uma psicoanalítica muito boa, a Virgínia Bicudo, que vinha para ver o componente psicológico do... Porque a escola de medicina não ensina o aluno, por exemplo, a lidar com o sofrimento. Não ensina o aluno a lidar com a morte. Não ensina o aluno... Sabe o que ele faz? Ele foge. Quer dizer, o cara está sofrendo, isso não é meu problema. Chama a enfermeira aí que ela vai dar um jeitinho. Então, quer dizer, se morreu o paciente, eu não vou discutir com a família, ela não chama assistente social. Ele não aprendeu. A gente fazia psicodrama, por exemplo, em que o aluno dizia para o outro, você é um médico, pediatra, e essa aqui é a mãe da criança. Diz para ela que a filha dela está com leucemia, tá? Diz para ela que o filho dela está com câncer de tal tipo. Como é que você vai conversar? É muito interessante, porque com frequência havia um bloqueio. O cara chega e disse, seu pai deixava você falar. Chegava lá na hora H, dá um bloqueio, porque não é fácil você conversar sobre problemas críticos. Você tem uma ideia de como isso é crítico? A coisa que a sociedade ocidental mais faz é esconder a morte. A primeira coisa que faz quando o cara morre é cobrir. Você cobre o rosto dele. Me expliquem por quê, porque eu não sei, mas você cobre. Morreu na rua, tem uma lona preta para jogar em cima, entende? É tudo, você esconde. O paciente está muito ruim, bota um biombo, se ele está numa enfermaria. Pô, escuta, além do mais, ele é condenado a viver os últimos momentos inteiramente sozinho, sem amparo de... Enfim, a gente não vive. Quando você passa a cobertura, você aceita uma responsabilidade social, você tem que fazer tudo o que você precisa. A gente fazia horta escolar, porque tinha que ter melhor nutrição. A gente descobriu, por exemplo, que a cidade de Sobradinho, o sistema de esgoto não era ligado à rede de esgoto. A rede de esgoto não funcionava. Não funcionava, podem acreditar, quem quer, que não funcionava em Sobradinho porque não havia volume fecal para mobilizar a unidade que era de lodo ativado. A gente foi descobrir, mas é possível não ter... Acontece que a Nova Cap, que hoje eu não sei como chama mais, hein? Ainda é Nova Cap. Então, ela tinha uma coisa que dizia o seguinte, só pode ligar na rede de esgoto casas de alvenaria com tais condições. A maior parte das casas lá eram de barraco. Então, você tinha uma cidade inteira que não era ligada à rede de esgoto. A escola teve o problema de convencer a Nova Cap a permitir que ligasse os banheiros à rede de esgoto. Entende? Quer botar uma fossazinha? A gente tentava fazer... Quer dizer, você dizer o seguinte, isso não é responsabilidade da escola? Claro que é. O aluno tem que aprender que isso gera... Você tinha 90% da criançada tinha vermes. A gente não fazia nem diagnóstico. Você tratava mesmo com o dembemazol, depois ia ver. Aí é que você ia tentar ver. Então você precisa ver. Eu me lembro que, em determinado momento, o diretor da escola era amigo do dono da Alpargatas lá, que era com a sandália havaiana, e descobriu que havia um lote de sandálias que tinham sido encomendadas, estavam com pequenos defeitos.
iam ser jogadas fora. Ele conseguiu que fosse doado para Sobradinho. Então a gente ficou feliz da vida. Eu vou doar alpargatas para tudo quanto é criança aqui para não ter verminose, tá certo? Não, claro que não usavam. Usavam no fim de semana, não ia usar todo dia. E ninguém sabia como é que... Aí chegou uma professora para a gente dizer assim, vocês querem que a gente faça as mães adotarem o hábito de usar alpargata na criança? Eu digo, quero. Ela disse, eu vou falar que você é médico, não teria condição de... Não está preparado para falar. Eu digo, tá bem, o que você vai falar? Fui lá ver. Era o seguinte, olha aqui, reunião de mães, assim. Só vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que verme é natural na criança, não é? Tudo quanto a criança tem. Não tem? Mas verme só se desenvolve na criança porque ela pega friagem. Então tem que botar sandália para não pegar friagem ou o verme não desenvolver. Bom, daqui a pouco está todo mundo de sandália, não tem? Agora, vai fazer... Tinha o pessoal de educação sanitária da OMS lá. Eu recebia dezenas de visitantes do mundo inteiro lá. Porque diziam que era uma escola... que não tinha tantos recursos, mas fazia-se tudo que era necessário. Sem ter um custo muito bem, que todo mundo adorava. O aluno adorava, o médico adorava, todo mundo adorava. Trabalhar em Sobradinho era full time, todo mundo era tempo integral com dedicação exclusiva. Sabe por que eu fiz tempo integral e dedicação exclusiva? Porque quando eu vim criar a escola de Brasília, eu fui encontrando no avião vários colegas que diziam, você é seu professor de fisiologia, sabe? Eu digo, não, você é cardiologista. Eu sou cardiologista do Senado, mas o meu pai é senador tal e tal, já falou com o reitor, é você seu professor. Eu digo, estou lascado. Eu vou pegar um grupo de gente que não tem a menor formação de nada, mas tem força política e tem força... Estou mal. Aí eu resolvi, putz, me lembrei de Ribeirão Preto e disse assim, olha, tudo bem, só que tem que na escola aqui, por uma questão de princípio, todo mundo vai ter que trabalhar com tempo integral e dedicação exclusiva. Você quer vir? Não, tempo integral não. Então... E foi dizer, o cara chegar e dizer assim, eu quis ir para lá. Eu disse, não, eu falei que você podia vir, mas com tempo integral. Você não veio porque não quis, entende? Quer dizer, me lembro que o Antônio Márcio Lisboa, que veio para cá de pediatria, e recebeu uma guerra muito grande, eu dizia para os outros lá, escuta, podem vir, mas tempo integral com dedicação exclusiva. Se não quiser... E como eu acredito em tempo integral e dedicação exclusiva, você não pode ficar dedicado a várias coisas, não é? Quer dizer, eu costumava dizer no Rio, quando eu voltei para lá, que o médico brasileiro, ele não tinha alma. Fui criticado pelos sindicatos médicos da benção, porque dizia que, como não tem alma? Ele não está em lugar nenhum. Ele passa 2 horas e meia, eu fiz uma pesquisa, 2 horas e meia andando de carro para lá e para cá, isso há muitos anos atrás. Média tinha 3,5 empregos, como é que você quer que esse cara tenha lugar? Não está em lugar nenhum, ele virou tarefeiro. Aliás, o médico brasileiro com frequência é tarefeiro. Ele vai no lugar e diz assim, qual é a minha tarefa? Atender 15 doentes, para deixar que eu chuto. Aí você vê o tempo de atendimento dele, no começo da manhã e no fim da manhã varia, porque ele começa a ver que ainda tem paciente na fila, ele começa a acelerar, pede mais exame, hein? Ele pede mais exame, a forma de ficar livre é pedir exame. Pede exame, acabou, tchau. E vai criando na população a ideia de que tem que pedir exame, tem que fazer tratamento. Me lembro do Antônio Márcio Lisboa, ainda está aí, o decano dos nossos pediatras aí, e que a mãe chegava lá e ele não dá prescrição nenhuma. Dizendo, o garoto está normal, criança é normal, não tem nada. E a mãe dizia assim, não vai dar nem um remedinho, nem uma vitamina. E ficavam assim, zangadas. Como é que esse cara vem cá? Eu passo aqui 1 hora e tal, e o cara não dá nada, não dá remédio, não pede exame, não fez nada. Esse médico não deve ser bom, né? Não tem... Então, veja, a formação de Sobradinho foi uma ação muito interessante, porque a gente ousou várias coisas. Ousou integrar todos os cursos desde a área básica, a gente ousou integrar com a comunidade participava. O problema é da comunidade, ela tem que participar, gente. Coleta de lixo, tinha que ter coleta de lixo, mas não tem caminhão para fazer coleta de lixo. Então, vamos discutir com a comunidade. A gente fez já naquele tempo, uns latões enormes, a comunidade ia lá, jogava ali, tinha aí, sim, um caminhão que pegava só no início de cada bloco daqueles e ia pegando. Você vai discutir com a própria comunidade os problemas que são delas. Não é a gente que vai dizer qual é o problema dela. Quer dizer, a nossa sociedade é muito, é o que o americano chama de product-oriented. É muito, na educação, então, é mesmo. É product-oriented. Você organiza o curso, é isso que você quer. Você não perguntou a ele se é isso que ele queria. Não é client-oriented, é product-oriented. Você desenvolve um produto e diz assim, é isso que você tem que consumir, porque eu estou achando que isso é que você precisa.
Mas você vai lá perguntar ao cara, diz, mas não era isso que eu queria, entende? Não é isso que eu estava precisando, não era isso. Então, consultar com a comunidade, ela é muito sábia, ela sabe como é que faz e como é que... Bom, depois eu fui para o INAMPS, que é outra experiência enorme, tentar planejar o Brasil inteiro, foi muito interessante também. Enfim, vamos começar, porque a gente tentou fazer uma coisa que era meio utópica, que é criar os conselhos locais de saúde, para poder discutir os problemas da comunidade. Estava muito imbuído da ideia de que você tem que transferir para a ponta as decisões, e para transferir a decisão para a ponta, eu tenho que transferir dinheiro, recurso. Não adianta dizer que você tem que fazer isso. Eu me lembro que eu era consultor, depois disso eu fui muito tempo consultor da OPAS e da OMS. E a gente chegava num lugar qualquer, em Equador, e dizia assim, olha, está ruim aqui, tem que melhorar aquilo, aquilo outro. O cara me perguntava sempre o seguinte, pô, a ideia é muito boa, como eu vou fazer? Com que dinheiro? Entende? Eu dizia eu aprendi que profeta desarmado ninguém ouve. Até São Gabriel tem uma espada na mão, não é ele que tem uma espada na mão? Se ele não tem, ele tem que dizer, olha, tem que fazer isso aqui, senão, não é? Meu pai contava a história de um leiteiro que vivia reclamando, no tempo que o leite entregava em casa, que o cachorro mordia. E tinha um amigo dele que disse, eu vou te ensinar uma reza, que você vai lá, quando chegar perto, você faz essa reza e o cachorro não morde. No dia seguinte ele veio furioso, eu fui lá e fiz a reza, e o cachorro mordeu. Ele chegou e disse, ajudou com pedra? Se não ajudar com pedra, a reza não funciona. Então, você vê, profeta desarmado, ninguém ouve. A gente tem que saber como fazer e com que recursos. Tem que transferir para a ponta, tem que transferir para a comunidade. Ela que tem que decidir a vida dela, gente. Entende? A comunidade é inculta. Vai aprender. Vai fazer, as pessoas, o aluno também vai aprender. Mas ele tem que discutir o que ele está aprendendo. Sabe por quê? Porque ele está gastando tempo de vida dele para aprender aquilo. Meu Deus, ele tem que saber a motivação. Se não tiver motivação, ele não aprende. A gente tinha uma formação integral. Eu formava o que hoje adorariam, que era um médico integral, uma formação integral em medicina. Eu me lembro de um professor de oftalmologia, tinha que fazer um curso de oftalmologia. Eu pedi ao professor de Ribeirão Preto, para vir cá, que é meu gap cognitivo, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele veio aqui e disse, eu preciso de 6 meses. Eu digo, mas não tem 6 meses para fazer curso de oftalmologia. Então eu digo, olha, você vai para o hotel. Naquele tempo a universidade contratava o professor como visitante, era barato, muito bom. Ele vinha como professor visitante, ficava um período, eu digo, você vai para o hotel e você vai pensar o seguinte, o que é que todo médico tem que saber de oftalmologia? Ou a enfermeira depois. O que é que ele quer saber? Eu não quero que ele não vai fazer oftalmologia. Mas ele tem que saber como é que ele separa, por exemplo, o cara voltou para mim e disse assim, olha, em uma semana eu ensino o que é fundamental. Eu digo, pois é, isso é que eu quero. Todo médico tem que aprender o que é fundamental. E como ele não sabe, ele saber que eu não sei, ter a consciência disso e indicar para um colega. Ele tem que saber os seus limites. Certo? Não precisa ousar nem. Mas aí eu aprendi coisas assim. Vocês sabem como é que você separa o que é um problema de refração ou um problema orgânico de visão? Podem experimentar. Coisa mais simples do mundo. Pega um pedacinho de papel e faz um furo. Você vai ver que você vê muito bem, mesmo sem óculos. Tá certo? Se tiverem dúvida, comece a ver alguma coisa fazendo isso. De vez em quando eu faço isso na televisão quando estou sem óculos. E você vai ver perfeitamente, porque você está filtrando os raios para eles serem paralelos na fóvea centrais. E você passa a ver bem. Então, coisa simples, eu separei lá, precisa de oftalmologista? Ir lá fazer, não preciso, faz um furinho, boto ali, vejo se tem. Ele precisa fazer um diagnóstico de glaucoma congênito, ele precisa fazer catarata congênita, ele precisa fazer algumas coisas que ele tem que fazer, que ele tem que aprender, diagnosticar um tracoma, tirar uma coisa, um objeto qualquer que está no olho, um cisco, ele tem que fazer pequenas coisas, é isso que ele tem que saber, tá certo? E fora isso, ele tem que aprender a ser médico, tem que aprender, sobretudo, a conversar com o doente. Tinha um aluno, eu vou falar essa e vou parar, tinha um aluno de 5º ano que estava atendendo um paciente e eu estava como professor de urologia, né, da USP, a USP vinha muito lá. Porque depois eles criaram uns cursos lá experimental em São Paulo, igualzinho do que a gente fazia aqui. Não admitem muito, não, mas era semelhante. Era muito semelhante lá, o Butantan,
o chamado curso experimental da USP, que depois acabaram, mas aqui também acabaram. Mas você vê, acabar é fácil, construir é que é complicado. Você vê, eu tinha um aluno de 5º ano atendendo um paciente que estava com blenorragia, gonorreia, e ele estava dando uma penicilina de ação prolongada, 1.200.000 unidades, etc. E o professor de urologia chegou e disse: meu filho, eu vou te dizer o seguinte, você dando uma penicilina de ação prolongada, você vai ter uns 10% de uretrite residual. Não vai curar tudo. O aluno chegou e disse: tá bem, professor, olha, 5º ano, hein? Ele parou e disse: acabou de dar o remédio para o paciente, orientou o paciente saiu e disse: professor, eu quero conversar com o senhor o seguinte, esse paciente mora a 600 quilômetros daqui. Ele veio pela estrada que vai até Teresina, dá lá por cima. Ele mora a 600, ele veio aqui pegando carona de caminhão, pegando o que fosse, porque ele tem um problema, sabe qual é? Dor à micção. Quando ele faz xixi, dói. O que é que o senhor faria de tratamento? Eu faria pelo menos 6 ampolas de 400 unidades de espacilina rápida, etc. Sabe o que ia acontecer? Ele ia tomar uma dose. Na segunda, o sintoma dele, o que ia acontecer? Sumir. E o que ele disse? Estou curado. E ia embora. Claro, ele está querendo voltar para casa. Qual é o percentual de uretrite residual que ele teria se ele interrompesse o tratamento assim? O cara olhou para mim e disse assim, uns 40%. E o aluno ainda disse: eu estou com 10%. Eu estou dando a vantagem, eu estou com 10%. O senhor disse que se ele interromper vai 40%. Ele vai fazer. Porque ele vai tomar o remédio, vai experimentar. Me ver o que dá, porque eu quero voltar para casa. Então você vê, tem que formar um aluno com essa consciência de que eu estou tratando o doente e não a doença. Que eu tenho que ajustar as características e a situação em que ele está. Entende? Eu tenho que ver como é que é. Então, isso permite cobertura. A gente fazia cobertura de pré-natal e um dia o professor, que era o Pedro Pablo Chassel, veio para mim e disse assim: eu só estou cobrindo 40% das mulheres gestantes aqui. Comunidade de 30 mil habitantes, eu tinha. Eu disse: bom, não pode. Ou cobertura, não existe essa ampliação de cobertura. Ou tem cobertura ou não tem. Esse negócio de vou ampliar, é uma bobagem, é um conceito equivocado. Aí ele chegou e disse: não, tem que ter 100%, não pode ter. Então ele chegou e disse: mas eu preciso de mais médico, eu preciso de mais espaço. Mas não tenho. Então você vai fazer o seguinte: você vai me dizer o que é que você faz no pré-natal. Faz a rotina inteira do pré-natal. Ele veio para mim com uma rotina que dizia: a primeira consulta é feita pelo médico, e daí em diante, auxiliar enfermagem, porque não tinha enfermeira, ia seguindo uma rotina. Se saísse o paciente fora daquela rotina, ia para o médico. Só ia para o médico o que ela achava de alto risco. E o médico ia ver a consulta final, para ver no pré-parto ali. O que é que acontece? Uma semana depois está o Conselho Federal de Medicina, o Regional de Medicina, dizendo que você está fazendo exercício ilegal da medicina, porque você transferiu uma função para o auxiliar de enfermagem. Eu cheguei a dizer, é muito risco. Eu digo: qual é a probabilidade de risco, seguindo essa rotina, de um auxiliar não pegar um paciente de alto risco? Ele chegou e disse: uns 10%, 15%. Meu amigo, eu estava com 60%. Mas que hoje eu estou com 10%, eu estou feliz da vida. Vamos pensar. E a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar na situação que eu tenho. Quer dizer, eu não vou querer implantar, né? Por exemplo, é um país que você tem ressonância magnética e não tem outras coisas, entendeu? Eu vou direto, está com dor aqui, eu faço logo a ressonância. Mas ele não examinou, não. Ele já pediu uma ressonância, porque... Então, Sobradinho foi uma experiência muito boa. Todo mundo que viveu Sobradinho lembra de Sobradinho. Eu me lembro que um secretário de saúde recente, a Fabíola, que aliás construiu essa área aqui, me chamou lá uma vez com um grupo de amigos para dizer o seguinte: olha, naquela época pelo menos, tantos anos depois de vocês saírem de Sobradinho, Sobradinho ainda é o melhor hospital da rede. Você me explica por quê? Eu digo: sabe por quê? Porque a gente deixou um conceito de que a gente tem que viver um problema. O problema tem que ser... E você vivia Sobradinho, você discutia Sobradinho, você vivia, tomando um tempo integral, saía de Sobradinho, tomar chopp, conversando sobre problemas de Sobradinho. Era uma vivência também integral e com uma dedicação plena. Tá certo? Foi uma experiência muito boa, da qual eu me alegrei. Depois disso eu fui fazer... Porque eu achei depois o seguinte: você não consegue mudar o sistema de saúde na área de educação. É importante, mas não... Então eu resolvi tentar mudar um pouco pelo sistema de saúde. É bem complicado, mas dá para mexer. Tá bom.